E até então a gente tem entendido de uma maneira teológica, bíblica, né, conceitual, do que é justificação e justiça. Mas hoje chegou a parte prática disso, tá certo? Como que a gente pode viver de fato essa justiça pela fé? A gente viu que no nosso último estudo, Deus, né, através de Cristo, ele não apenas nos justifica, ou seja, nos perdoa, como ele também exige que nós agora vivamos uma vida de justiça, que é o cumprimento da lei. Tá certo? Nós vimos que, né, essa ideia de que eu fui perdoado, agora não preciso obedecer a lei nenhuma porque eu sou debaixo da graça, não debaixo da lei, é uma ideia equivocada. Porque estar debaixo da graça eleva a norma da lei, tá certo? Faz com que nós tenhamos ainda, né, um zelo maior pela lei e pela santidade do Senhor, tá bom? E nós só podemos alcançar essa justiça, que é o cumprimento da lei, pela fé. Tanto a justificação, o perdão é pela fé, quanto a vida de obediência também precisa ser pela fé, seguindo o exemplo do nosso Salvador Jesus Cristo. Tá certo? Então, as definições que nós vimos lá no nosso último estudo, né? Justificação é perdão e santificação é justiça. Tá certo? Justificação é instantânea, é nos imputada, nós não temos mérito nenhum, tá certo? Ser justificado quer dizer ser feito justo à vida de Deus. Nós recebemos exclusivamente pela fé, tá bom? E na santificação nós vimos que é o processo de uma vida. É a vida inteira a gente passa esse processo de santificação. É resultado do novo nascimento, é nos concedida num processo constante e interno de crescimento cristão. É o nosso preparo para o céu. A gente falou isso, né? Justificação é o nosso título para o céu. Agora, santificação é o nosso preparo para estar lá no céu. E essa santificação, ela também só pode ser obtida pela fé, mediante um relacionamento com Cristo. Tá certo? A definição lá do John Piper, né, esclareceu isso de uma maneira brilhante para a gente. Justificação é Cristo nos tirando da lama, e santificação é Cristo tirando a lama de nós. Tá bom? E hoje, a gente vai entender na prática como que nós podemos viver essa vida de santificação ou de justiça, ou ainda o cumprimento da lei. Nós vimos, né? Às vezes a gente tem a ideia do quê? De que se a justificação é pela fé, eu sou perdoado pela fé, e a justiça também é pela fé, ou seja, eu vivo uma vida de santidade através, né, do crer que a palavra de Deus vai se cumprir na minha vida, aquilo que a palavra de Deus diz que vai fazer, ela vai operar na minha vida, às vezes pode passar uma ideia de que eu não preciso fazer nada, basta crer, tá certo? Mas nós vimos no último estudo que não é isso. Porque segundo Pedro, o que diz lá para nós? Nós precisamos o quê? Nos esforçar, ser o quê? Diligentes, operando a salvação que iniciou na nossa vida, tá bom? E hoje, de uma maneira prática, a gente vai entender como a gente vive essa vida de justiça pela fé, tá certo? Então, olha só. Não sei se vocês ficaram um pouco perturbados com o texto que a gente leu no último estudo, mas deveríamos, porque lá em Mateus capítulo 5, verso 20, Jesus dizendo ali para os discípulos e para a grande multidão que estava diante dele, ele falou: porque vos digo que se a vossa justiça, ou seja, o cumprimento da lei, não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Ou seja, se a nossa vida de santificação não exceder, não ultrapassar aquilo que os fariseus e os escribas fazem, nós jamais entraremos no reino do céu. E aí a gente tem essa ideia de que Jesus, no final das contas, vai abrir a porta do céu e todo mundo vai entrar, tá certo? Mas não é isso. Ele diz: se não houver essa justiça na nossa vida, essa prática de justiça, nós jamais entraremos no reino dos céus, tá certo? Essa é a exigência de Cristo. E o que a gente observa nos últimos dias, dentro do povo de Deus, é o que está escrito lá em Apocalipse 14, verso 12, que diz: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus, e a fé é o quê? De Jesus, tá certo? Ou a fé em Jesus. Podem ser as duas traduções. Tanto a fé de Jesus como a fé em Jesus. Ou seja, os santos dos últimos dias, e não é a igreja lá dos santos dos últimos dias, né? Mas os santos, segundo Apocalipse aqui, eles vão fazer o quê? Eles vão guardar os mandamentos de Deus. Que em outra, né? Em outros termos é o quê? Eles vão o quê? Ter a prática da justiça, eles vão ter o cumprimento da lei, tá certo? Então eles vão praticar a justiça e vão ter a fé em ou a fé de Jesus. Então, se Jesus diz que a nossa justiça não exceder a dos fariseus, nós jamais entraremos no reino dos céus, por outro lado, ele diz que os santos nos últimos dias, eles vão ter essa vida de justiça. Tá certo? Eles vão viver essa vida de justiça. Agora vamos entender um pouquinho melhor. Como nós devemos guardar então os mandamentos? Porque a palavra de Deus diz que os santos nos últimos dias, eles vão fazer o quê? Guardar os mandamentos. Ou seja, eles vão praticar a vida de justiça. Tá certo? Então, aqui nós temos o nosso estudo de hoje, o nosso roteiro. O povo de Deus no tempo do fim,
o chamado para uma vida de justiça, uma vida de justiça pelas obras. E o segundo tópico, o caminho do santuário, a nossa história de salvação, a obediência perfeita na guarda dos mandamentos. Tá bom? Então são esses dois pontos que a gente vai abordar aqui nesse estudo. Quando a gente fala a respeito dos crentes que vão estar vivendo nos últimos dias, e não somente os crentes, mas todo mundo, nos últimos dias, nós vamos ter dois grupos. Tá certo? O livro de Apocalipse, ele vai revelar para nós dois grupos. Aqueles que foram selados por Deus, que a gente observa lá em Apocalipse 7, tá certo? O selamento do povo de Deus, e depois lá em Apocalipse 14 vai falar aqueles que foram selados, vão estar reunidos ali diante de Deus no Monte Sião. E nós temos um segundo grupo, que são aqueles que são marcados pela besta, tá certo? Então, toda a população mundial vai estar dividida em dois times. Os que foram selados por Deus e os que receberam a marca da besta. E quando a gente vê essa divisão, aqueles que foram selados por Deus, no livro de Apocalipse, eles vão ser mencionados em 3 ocasiões, tá certo? E aqui a gente vai ter a característica desse grupo que foi selado por Deus. Então, o primeiro texto, vamos ler lá em Apocalipse 12, verso 17. Quem quiser, pode abrir aí o microfone e fazer a leitura para a gente. Apocalipse 12, verso 17. A gente tem ali a primeira menção do povo de Deus. A característica deles, qual que é? Olha lá, Apocalipse 12, verso 17. Quem quiser pode abrir e fazer a leitura. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm testemunho de Jesus. Então aqui a gente vê, né, a primeira definição desse grupo que foi selado, que é selado por Deus, a descendência da mulher. Qual que é a característica deles? Eles guardam os mandamentos de Deus e têm o quê? O testemunho de Jesus. Tá certo? Então eles guardam os mandamentos e têm o testemunho de Jesus. No texto de Apocalipse 14, 12, foi aquele que a gente leu a princípio, tá certo? Ali que eu apresentei pra gente. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, de novo, os santos, que são aqueles que são selados por Deus, qual que é a característica deles? Eles guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Tá bom? Agora, uma terceira característica aqui pra gente. É Apocalipse 22, verso 14. Lê pra gente, Petinha. 22, 14. Os bem-aventurados. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Então, olha lá, bem-aventurados, felizes aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Só que, no estudo que a gente fez de Apocalipse, a gente lembra aqui que esse texto aqui de Apocalipse 22, verso 14, ele tem uma variação, tá bom? Na King James, ele está traduzido dessa maneira: bem-aventurados aqueles que guardam os mandamentos, para que lhe assista o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Tá certo? E aí essa variação existe por quê? Porque tanto guardar os mandamentos quanto lavar as suas vestiduras, no grego, eles são muito semelhantes. Então ali uma cópia meio mal feita, meio apagada, pode dar as duas interpretações. Tá certo? E a King James preferiu o quê? Aquele que guardam os mandamentos. Faz sentido, posto que nos textos anteriores o povo de Deus ele sempre é mencionado como aquele que faz o quê? Guarda os mandamentos, tá certo? Só que pelo intérprete que vai fazer as traduções, ele fala, não, mas obedecer à lei não dá acesso ao céu, tá certo? O que dá acesso ao céu é o quê? É a fé em Jesus, é aquele que fez o quê? Que lavou as suas vestiduras ali no sangue do Cordeiro. Ele foi justificado, lembra? Justificado é o título para o céu. Mas independente dessas duas traduções, as duas podem ser utilizadas nesse texto. Por quê? Porque aqueles que tiveram suas vestes lavados no sangue do Cordeiro, eles foram o quê? Justificados, tá certo? E justificados é o quê? É o título ao céu. E aqueles que guardam os mandamentos é aqueles que vivem no cumprimento da lei, é aqueles que praticam a justiça. Ou seja, eles foram justificados e agora eles vivem uma vida de justiça. E isso também é o preparo para o céu, tá certo? Então, qualquer uma das duas traduções que você preferir utilizar, elas estão em harmonia com o nosso estudo. Porque o direito ao céu é tanto daqueles que foram justificados, quanto aqueles que vivem o quê? Na prática da justiça, no cumprimento da lei. Tá bom? Então, qualquer uma das duas interpretações que você quiser utilizar, você pode utilizar porque vai estar em harmonia com o que nós estamos vendo aqui a respeito da justificação
e justiça. Ou seja, o povo de Deus, nos últimos dias, eles vão ter uma vida de justiça, de cumprimento da lei.